A tese de defesa é uma tese muito forte, porque ela se baseia numa nulidade processual com relação a 2014. Quando a gente analisou as contas de Carlinho e constatou esse vício processual, essa nulidade processual, que fere inclusive direito constitucional dele, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito ao devido processo legal. O que é o devido processo legal? É o respeito à legislação, o respeito aos direitos da pessoa que é parte naquele processo. Então, o processo existe e o processo tem que ser garantista. O processo tem que garantir os direitos individuais da pessoa que está envolvida no processo. O processo não pode ser um trator de esteira que sai atropelando tudo, passando por cima de tudo, acabando com tudo, destruindo tudo. O processo ele serve justamente para garantias constitucionais. Por isso a existência do processo. E o processo legislativo aqui na Casa, com cunho administrativo político, que é o de julgamento de contas, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já consolidou que ele tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, do ex-prefeito, daquele que está tendo suas contas julgadas. E quando existir processo e julgamento, quer seja na esfera judicial, no processo penal, no processo civil ou no processo político de julgamento de contas, a garantia do contraditório da ampla defesa tem que ser preservada. E aí Carlos Vicente de Arruda foi prejudicado. Ele não foi notificado, ele não foi intimado, ele não foi chamado oficialmente, documentalmente, para que viesse à Câmara de Vereadores fazer a sua defesa. E isso foi o fundamento da anulação de 2014. Então, anulado 2014, Carlinhos Jumoinho volta à estaca zero, lá atrás. Uma situação comum. Todas as repercussões negativas do julgamento de 2014 deixaram de existir nesse momento. A Câmara vai ter que marcar uma nova sessão, vai ter que intimar Carlos Vicente de Arruda, vai ter que intimar este advogado que está habilitado para que venha ao plenário defender as contas de 2014 e aí vai ser um novo julgamento, nova tese, um novo enfrentamento e aí os vereadores que são soberanos em suas decisões irão decidir se deve aprovar ou rejeitar as contas de Carlos Vicente de Arruda de 2014. Com relação a 2015, já foi julgado hoje, foi resolvido, a tese da defesa foi acolhida, mostramos situações idênticas onde o Tribunal de Contas aprovou em outros municípios, mostramos a situação real dos municípios pernambucanos e brasileiros em suma, e mostramos que a dificuldade é grande de cumprimento da lei de resultado fiscal. É uma situação muito difícil para os municípios. O município não consegue se adequar. Isso é um fato. E aí a Câmara entendeu, dentro da sua autonomia política, prevista no artigo 31 da Constituição, que deveria aprovar as contas de 2015. E elas foram aprovadas, e o próximo passo agora é aguardar a designação do julgamento das contas de 2014, para que nós possamos voltar aqui ao plenário da Câmara com uma nova tese para que elas possam ser aprovadas. Doutor, sem detalhar muito, porque a gente vai acabar tendo muito tempo, o senhor está mais por dentro da matéria, quais foram os tópicos em si apontados pelo Tribunal de Contas para encaminhar para cá a rejeição, além da questão do cumprimento de percentual de folha? E o que tem nessa conta de 2014 é similar a 2015? E uma terceira, em que momento foi tido esse rito equivocado aqui da Casa? Quando é que foi essa apreciação das contas de 14? As contas de 2014, o mérito das contas, a gente ainda não se aprofundou nele. A preocupação foi só o defeito processual, o vício processual. Não adentramos ainda a questão meritória, que, ao meu ver, vai ser mais ou menos a mesma questão das outras contas. É despesa de pessoal, é limite na educação, limite na saúde, nessa mesma linha, que é que o Tribunal de Contas aprecia, que é conta de governo, que ele tem enviado para as câmaras municipais. E aí o que é que nós temos? Mais ou menos vai na mesma linha. Com relação a 2014, o erro improcedendo, que a gente chama, existe o erro no processo injudicando e o erro improcedendo. O erro improcedendo foi justamente a não notificação de Carlinhos Jumoinho para a sessão de julgamento. Ele teria que ter sido notificado. E não consta nenhum documento de notificação. E a própria imagem do vídeo, o presidente então disse, o prefeito ele está aí, ele não está, ele está satisfeito com a defesa, tal. Ele teria que ter notificado. A Comissão de Finanças ou a presidência da Câmara poderia ter notificado, deveria ter notificado o prefeito para que ele viesse. Então aí é falha processual, é nulidade, não adentramos ao mérito ainda, vamos... Foi em que ano? As contas, Apreciação. A apreciação eu não recordo aqui,
que eles apreciaram. Eu só recordo que as contas de 2014 que tem esse vício que foi julgado pela Câmara e que foi na gestão do presidente Bila. Ele foi que presidiu, mas ele presidiu com muita seriedade, com muita tranquilidade. A questão foi erro mesmo processual, que acontece nos processos judiciais. A gente tem um processo aqui eleitoral que a juíza extinguiu e que foi para o TRE vai mandar voltar para ser julgado, porque ela deveria ter enfrentado o mérito e não enfrentou. Então isso acontece todo dia. O julgamento do processo do presidente Lula, houve nulidade no processo que foi acatada no STF, que foi anulado tudo. Então nulidade é matéria processual. Quem preside processo administrativo ou judicial tem que ter todo o cuidado para que não haja nulidade. No caso do prefeito de Botafogo, a Câmara aqui tomou todos os cuidados. Notificou para a defesa escrita, notificou para o comparecimento à sessão da Câmara. Ele vem se quiser. Se não quiser, ele abdicou do direito. O que não pode é o direito de ser negado. De forma alguma. Para não deixar nenhum resquício de dúvidas, as votações de hoje dão os direitos políticos de Carlos Vicente, Carlinhos do Munho, ex-prefeito de Carpina, de disputar eleição em Carpina ou em qualquer outro município ou região do estado. Por essa razão, rejeição de contas, a linha G lá da lei 6490, do artigo 1º, ele não tem nenhum problema com contas hoje. Hoje, ele não tem nenhum problema. Ele poderia sim registrar sua candidatura sem nenhum problema, porque ele tem essas contas aprovadas. E isso é um dos motivos que impedem o candidato de concorrer a um cargo eletivo. Então a Câmara julgou, a primeira conta de 2014 ela anulou, os efeitos morreram, deixaram de existir. No mundo jurídico, se ele registrar sua candidatura hoje, o novo decreto que anulou resolveria todo o problema dele, e o segundo decreto é o que aprovou em 2015, ele não tem problema. Na esfera jurídica dele não há nenhum problema hoje. Obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado a todos pela atenção e um grande abraço a todos.